Estamos chegando. Faltam 11 minutos para 7 da noite. Pode chegar, fique à vontade. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou para Caraguatatuba, no litoral norte. Faz 25 graus na cidade neste momento. Uma excelente noite para nós. Para conversar comigo, manda uma mensagem para cá. O nosso número é o 99716 8021, interação no BC. Estamos também sempre conectados para o planeta inteiro. Na internet é só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Imagens ao vivo agora de Aparecida, faz 23 graus por lá neste momento. Informação e prestação de serviços, essas são imagens ao vivo do Santuário Nacional, o maior templo dedicado à devoção mariana no mundo. Chove neste momento lá em Aparecida, em frente. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, elevou o risco para chuvas aqui na nossa região. Hoje, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte foram classificados na cor vermelha, que indica alerta em nível máximo de gravidade. Para os próximos dias, o acumulado de chuvas pode chegar aos 100 milímetros. Em Ubatuba, a preocupação ainda é grande. Para enfrentar as chuvas, a Prefeitura prometeu a instalação de sirenes na cidade, em parceria com o governo do estado. Hoje a chuva deu uma trégua em Ubatuba, no litoral norte, mas o trabalho para se recuperar dos estragos causados pelo último temporal continuam. No bairro Angelim, a lama acumulada e as poças nas ruas mostram a força da água que caiu. Em 72 horas, o volume de chuvas chegou perto dos 300 milímetros. Para quem mora aqui, a preocupação ainda é grande. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, indica chances de chuva até a próxima sexta-feira. Ninguém consegue passar, a água passa pra cima do peito, né? Quando chove tem que pegar e tirar a menina da escola, porque ou acaba a água ou entra água na sala. Aí larga tudo, muita gente pede muita coisa. Na costa sul do município, mais de 400 imóveis foram atingidos. 30 famílias precisaram sair de casa. Nesta terça-feira, 4 escolas da rede pública ainda estavam fechadas. A prefeitura decretou situação de emergência e mantém a cidade em alerta máximo. E as chuvas que serão frequentes a partir de quinta-feira e serão contínuas, a gente já tem praticamente o controle dessa situação para que não haja mais deslizamentos, né, nessas áreas que já estão suscetíveis. Durante uma coletiva, a prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, anunciou a instalação de uma sirene meteorológica em parceria com o governo do estado aqui no município. O sistema, que ainda não tem prazo para ser entregue, será instalado na Ponta Grossa, uma península na região central da cidade. De curtíssimo prazo nosso, através da GeoPix, essa sala meteorológica de monitoramento. Em médio e longo prazo, nossa central, que nós vamos fazer já todas as câmeras em todos os bairros, para coibir invasão, para coibir pessoas que invadem a área de preservação permanente na beira dos rios. Nosso mandato foi o mandato que mais fez obras de contenção em Ubatuba. Fizemos 2 na Almada, uma ali perto do Saco da Ribeira, fizemos também três pontes que se esperava há séculos. A gente conseguiu fazer essas pontes que também foram levadas pela chuva. E agora nós estamos pleiteando, né, na Casa Militar, no governo do estado, mais uma obra que é no Rio Maranduba. Enquanto o poder público organiza as ações emergenciais, a solidariedade ganha espaço no Sertão da Quina, outro bairro que sofreu com as chuvas. Em um ponto improvisado de arrecadação, voluntários recebem doações que ajudam famílias que perderam praticamente tudo. A galera está ajudando muito, a comunidade em si está ajudando muito, é que a galera se abraçou. O CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, classificou Ubatuba em risco muito alto para o deslizamento de terra e alagamentos. Em Ilhabela, o risco é alto. Caraguatatuba, São Sebastião, São José dos Campos e Campos do Jordão estão classificadas em risco moderado. Depois de quase 40 horas de interdição, a rodovia dos Tamoios foi liberada hoje. Para a engenharia, o desafio é preparar as estradas para o grande volume de chuvas. Foram cerca de 40 horas de interdição. Desde a noite do último domingo, 5 pontos de deslizamentos foram registrados na rodovia dos Tamoios. Quando o volume de chuvas chega perto dos 100 milímetros, a concessionária responsável pela estrada bloqueia o sentido litoral norte, que é o mais vulnerável para o risco de queda de barreira. Só hoje a via foi liberada. Este engenheiro explica que é possível mapear as áreas de risco e projetar intervenções para evitar deslizamentos, a partir do histórico de um volume previsível de chuvas. O desenho da Tamoios foi feito margeando a Serra do Mar, cortando uma área de vegetação. Essa soma de diminuir resistência com aumento de peso
ela, ela é catastrófica. O caminho é mapeamento e o caminho é intervir, implantar imediatamente o sistema de drenagem. Canaletas, drenos, muros de arrimos, gabiões, solos grampeados, solo reforçado, aí entra numa engenharia mais cara. A engenharia usa a melhor solução e ela usa toda a parte estatística de levantamento desses fenômenos físicos e ela faz o dimensionamento das estruturas. Este ecólogo explica que a Serra do Mar já tem condições naturais de deslizamento por conta do tipo de solo, além das constantes chuvas. Ele afirma que as concessionárias vão precisar elaborar planos de segurança para se adaptar às mudanças climáticas. Quando chove muito, a água desce até a rocha, tá? Não consegue descer mais, aqui é impermeável. E essa água que fica aqui entre a rocha e o solo, tá? Ela cria uma instabilidade. Então, uma quantidade que, se fosse um solo mais profundo, né, você teria uma quantidade de chuva muito maior e ele absorveria. Ela cria essa instabilidade, o solo começa a escorregar. Isso ocorre, né, devido à própria natureza do local, mas é impulsionada pelas mudanças, né, pelos impactos da própria construção das estradas. E as mudanças climáticas, né, com grandes, que a gente chama acumulados de chuva, tornam esse cenário mais complexo. É velado neste momento o corpo da idosa de 69 anos que morreu após ser atacada ontem por 2 cães da raça Pitbull em São José dos Campos. O tutor dos animais foi preso. Hoje, após a audiência de custódia, ele teve a prisão em flagrante, convertida para preventiva. Moradores do bairro Jardim Majestic relataram que já haviam reclamado com o tutor sobre o comportamento dos animais. No local, ainda há marcas do ataque. São peças de roupas da vítima. A idosa de 69 anos foi levada ao hospital da Vila Industrial em estado grave. Durante a internação, ela teve os 2 braços e uma perna amputados. Os cães que atacaram a dona Marlene foram levados para o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura. O tutor dos animais continua preso. Os vizinhos já haviam reclamado sobre a situação dos cães. Os vizinhos, principalmente a testemunha que foi ouvida nos autos, relatou que ele já tinha sido advertido pelos vizinhos a respeito desses 2 animais, né? E mesmo assim ignorou qualquer alerta. Houve aí um homicídio doloso por dolo eventual no momento em que ele deixa 2 cachorros pitbull solto, ele assume o risco de produzir o resultado. Os familiares estiveram no IML no período da tarde. Eles estão abalados e pedem justiça pela morte da dona Marlene. Nós estamos investigando para saber como esses animais eram tratados, como esses animais eram cuidados, né? Para saber se realmente essa pessoa ela vai responder por um homicídio por dolo eventual ou lesão corporal gravíssima. Além dos 2 pitbulls, tinha mais 12 ou 13 cachorros dentro daquela residência, né? E uma pessoa que cria um animal sabiamente conhecido como um animal perigoso, né? Isso porque o animal também não tem culpa. O animal é um instrumento na mão do ser humano. É ele que conduz esse animal, né? Então ele assume o risco de produzir o resultado ao momento que ele deixa esses 2 animais soltos. Este especialista em comportamento canino explica que a raça não define o comportamento do animal, mas as condições que ele vive. Ele orienta que o tutor deve desenvolver atividades com o cachorro durante a rotina. Existe uma lei estadual que regulamenta o uso de coleiras e focinheiras para a condução de raças como o pitbull em vias públicas. É importante ressaltar que não é somente a raça que define o comportamento do animal, mas sim as experiências vividas por ele no dia a dia, seja essas experiências positivas ou negativas. Então, se a gente tem um cachorro que vive numa situação insalubre, comida inadequada, falta de socialização, não tem gasto de energia, tanto física e mental, também da forma correta, por exemplo, a gente tem grandes chances de a gente ter um animal ansioso, inseguro e ainda mais reativo. Os tutores são 100% responsáveis pelo comportamento do animal, principalmente envolvendo acidentes trágicos como esse, mas outros pontos também são importantes destacar, como as pessoas devem denunciar casos de maus tratos, falta uma fiscalização mais efetiva por parte do poder público e outro ponto importante também é a conscientização das pessoas em relação à posse de animais. Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que os animais foram recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses
e que o tutor foi autuado pela lei municipal da focinheira, que obriga o uso do item em locais públicos. Um projeto foi protocolado na Câmara Municipal de São José dos Campos para proibir a importação, a criação, a reprodução, o comércio, a exposição e a posse de pitbull, além de outras 17 raças na cidade. O projeto foi encaminhado para análise das comissões da Câmara. Ontem, nós mostramos aqui no Band Cidade o caso do seu Sérgio, um morador de Natividade da Serra, que foi encontrado morto debaixo dos escombros da casa dele após quase 40 horas de buscas. Houve um deslizamento de terra que derrubou o imóvel durante as fortes chuvas do fim de semana. Mas o seu Sérgio não estava sozinho. Quem fazia companhia para ele eram 2 cachorros, um morreu e o outro sobreviveu. E foi devido a essa relação de amor e lealdade entre eles que os bombeiros conseguiram localizar o corpo do seu Sérgio. O animal que resistiu foi fiel até o último instante e permaneceu perto, exatamente onde o corpo do seu Sérgio estava. Fizemos algumas investidas também em uma outra frente, com trabalho manual, enxadão, enxada, passe, em um local onde o cachorro do dono ele já tinha demonstrado um interesse naquele ponto. Ficava rodeando, com um focinho cheirando, dava aquela chorada de cachorro. E os moradores aqui locais falaram que isso aconteceu, a gente começou a investir ali manualmente. E quando o canil chegou, fizeram a passagem da cadela Mari, especialista nesse tipo de evento, e ela fez um apontamento bem incisivo naquele ponto, próximo ali nas imediações onde a cachorrinha tinha rodeado anteriormente. Então, nesse ponto que ela fez a indicação, nós direcionamos todos os esforços com maquinário, com o corpo de bombeiros, o efetivo humano ali. Nós obtivemos êxito em encontrar, infelizmente, a vítima já em óbito, mas encontramos para que pudesse dar esse suporte à família, para que a família pudesse dar, né, a sua despedida de forma digna ao seu ente querido ali. Esses animais são de uma capacidade incrível, depende tudo do cuidado que dedicamos a eles, né? Caminho livre na nossa conexão com a Rádio Band Vale FM. Quem atualiza as condições das estradas para a gente neste início de noite é o Vande Venino. Informação que chega em tempo real, sempre atualizada, quentinha, neste momento. Fala, Vandi. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos. Olha, a rodovia Presidente Dutra apresentando trânsito acima do normal, intenso, com pontos congestionados, no sentido Rio de Janeiro, reflexo do transporte da carga superdimensionada, lentidão ali do quilômetro 26, Canas até o quilômetro 16, Lavrinhas, ainda reflexo desse deslocamento na tarde de hoje e também começo de noite. Em Taubaté, rodovia Dutra com trânsito intenso pela pista expressa, quilômetro 106 ao 111, ali a saída de acesso da Dutra para a rodovia Oswaldo Cruz, pelo menos aí 5 quilômetros de trânsito congestionados com pontos lentos nesse momento. Mais adiante, pela rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, trânsito congestionado em São José dos Campos, do quilômetro 136 ao quilômetro 144, pista expressa devido ao alto fluxo de veículos. Rodovia Ayrton Senna com trânsito lento e pontos congestionados, quilômetro 20 ao 28, sentido interior, devido ao alto fluxo de veículos. SP-55, a rodovia Rio Santos, trecho ali que compreende São Sebastião até Ubatuba. No 55, a região de Ubatuba. Em 92,5, perímetro de Caraguatatuba, com tráfego intenso nos dois sentidos. Chove bastante neste momento, deixando pistas escorregadias e baixa visibilidade. Travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando agora com 7 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Volto com você, Otávio. Muito bem, valeu, Vande, pelas informações. Só sintonizar 102.9, informações das estradas sempre atualizadas e uma trilha sonora maravilhosa sempre. Equipes da Prefeitura de Taubaté vão trabalhar nos reparos de um buraco aberto na Avenida Dom Pedro, perto ali do cruzamento com a Avenida Itambé, ali na região do Mercatal. Funcionários da Secretaria de Obras identificaram que o buraco foi aberto após danos causados na rede coletora de águas pluviais. O local está sinalizado. Segundo o município, as obras de reparo já estão no cronograma, mas ainda sem prazo para conclusão. Em meio à expectativa para zerar os impostos para a entrada de aeronaves brasileiras nos Estados Unidos, a Embraer anunciou hoje a nova geração de jatos Praetor. Os detalhes chegam ao vivo com o Leandro Sampaio. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você também, muito boa noite para todos que estão com a gente aqui no Band Cidade, segunda edição.
Hoje, a Embraer, com sede aqui na cidade de São José dos Campos, apresentou os novos modelos dos jatos, como você disse, o Praetor 600E e o Praetor 500E. Inclusive, nós temos aí algumas imagens desses novos jatos para nossa audiência conferir. Olha só, os novos jatos trazem cabines totalmente redesenhadas, otimizando a experiência do passageiro, principalmente em voos mais longos, viu, Otávio? Ainda segundo a Embraer, os modelos têm mais conectividade e melhor desempenho. O passageiro vai conseguir fazer videoconferência, streaming também de vídeo em alta resolução. Além disso, ele vai ter cabines confortáveis para sessões de filmes e jogos eletrônicos. Para quem gosta, é uma boa notícia. Essas novidades representam aí um upgrade, então, no modelo Praetor lançado em 2018 pela Embraer. Agora os novos jatos devem começar a ser entregues no ano de 2029, viu, Otávio? A gente segue acompanhando, então, esta novidade da Embraer. É com você no estúdio. Rapaz, você viu chique demais, né? Esses novos modelos aí repaginados da Embraer, uma grana danada e conforto, né, para uma viagem. Tudo bem. Olha só, uma reunião entre representantes dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e da General Motors está marcada para esta próxima sexta-feira para discutir a proposta de um novo PDV na empresa. Nesta segunda-feira, os trabalhadores da montadora aprovaram a abertura de um plano de demissão voluntária. Segundo o sindicato, só este ano foram cerca de 30 demissões na GM. Para os metalúrgicos, o PDV iria garantir mais benefícios além dos direitos rescisórios. Por nota, a GM informou que as demissões são absolutamente normais e fazem parte da gestão para alinhar as necessidades operacionais ao ambiente de mercado. O último PDV na GM foi em junho do ano passado, com cerca de 400 adesões. O seu recado vem para mim pelo 99716-8021. Você conversa comigo, sempre bom contar com a sua companhia, com o seu carinho aqui no Band Cidade. Vamos conversar um cadinho? Claudemir em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Esse BC é espetacular, não perca um dia. Essa equipe da Band está de parabéns. Sou do bairro de Eugênio de Melo. Valeu, Claudemir, pela audiência aqui com a gente. Jureme Jorge em Taubaté. Boa noite. Estamos atentos às notícias e também oração para aqueles que estão sofrendo com tanta chuva. Abraços. Valeu, casal. Beijo grande. Dalila em Pindamonhangaba. Eu e o Heitor estamos ligadinhos aqui nas notícias e desejamos que Deus conforte o coração da família da senhora morta pelos pitbulls. Valeu pelo carinho, gente. Heitor, grande abraço, meu querido. Dirceu Santos em Silveiras, lá na região do Vale Histórico. Fala, Dirceu. Boa noite, Otávio. Estou ligado no Band Cidade todas as noites aqui em Silveiras. Boa noite. Essa cidade maravilhosa, uma delícia. É a terra do içá, né? É bom demais, farofinho de içá. Beijo grande. Valeu, pessoal lá do Vale Histórico ligado com a gente. Band Cidade vai para o intervalo. Essas são imagens ao vivo de São José dos Campos. Neste momento faz 23 graus na cidade. Você conversa comigo. Nosso número é o 99716-8021. Você manda a sua mensagem para cá. Seguimos juntos na internet. Só acessar bandvale.com. Hora certa para você, 7 horas e 7 minutos. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Aqui não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Tá mais barato que na Black Friday. Começa segunda-feira. Evoluir é escolher ir além. E quando você evolui, o carro precisa acompanhar. Jeep Sinal Taubaté, o melhor preço do Vale e região na linha Jeep 2026. Renegade Altitude por R$ 124.590. Compass Sport por R$ 150.990. Commander Longitude por R$ 197.990. Com supervalorização do seu usado e faturamento direto da fábrica. Pode comparar, no final você compra com a Sinal. O carnaval passou. Agora o ano começou. E o dinheiro
Já acabou? O Vale Cap chegou! São 300 mil reais! Concorra a 300 mil reais essa semana. A decisão de mudar de vida é sua. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Vale Cap, ajude e concorra. Depois do carnaval, o comércio já entrou no clima de Páscoa. O que mais chama atenção nas prateleiras são os preços dos ovos de chocolate. Neste ano, o cacau, que é a principal matéria-prima do produto, teve um aumento 6 vezes maior que a inflação. Passou o início de ano, passou o carnaval, a gente mal piscou e as gôndolas desse supermercado já estão preparadas para ela, a Páscoa. E neste ano, ela deve pesar mais no bolso. Por aqui, os preços assustam os clientes. Tem ovo de Páscoa de até R$120. Eu acho que está um pouquinho alto ainda o valor, né? Mas a gente vai esperar mais para frente, quem sabe não vai melhorar um pouco o valor, né? Tá bem alto. Quem tem criança em casa analisa os preços, mas acaba sem saída. A Ana Luísa, por exemplo, faz questão de presentear os pequenos. Infelizmente, todo ano a gente vê que os preços dos ovos de Páscoa sempre estão lá em cima. Só que a gente acaba comprando, não tem como não comprar, né? As crianças ficam ali na expectativa todo ano. Segundo o IBGE, os preços dos ovos de Páscoa tiveram um reajuste de 24,77% nos últimos 12 meses. O índice é 6 vezes maior do que a inflação no período. Para tentar driblar a situação, tem gente que prefere comprar o chocolate e fazer o ovo em casa. É uma forma de economizar, além de construir memórias afetivas. Eu, particularmente, não irei comprar esse ano. Eu acho que não compensa. Eu tenho 2 irmãs pequenas e algo que eu costumo fazer em casa já faz algum tempo é comprar barras de chocolate e elas fazem o chocolate, fazemos juntas e o rendimento é maior e a qualidade também. Um dos motivos para o encarecimento é o preço da matéria-prima do chocolate, o cacau. As mudanças climáticas afetaram a produção do cacau em grandes países, causando desequilíbrio na oferta e demanda do mercado no mundo todo. Essas questões relacionadas a clima, muita chuva e seca, tem prejudicado muito a produção do cacau. Isso quer dizer que quando o cacau fica caro, né, o que acontece com o chocolate? Ele também fica caro. Então, como é um produto internacional, uma commodity, até porque o Brasil produz muito pouco, de 5% a 7%, o aumento do preço do cacau no mercado internacional, devido a essa queda na oferta, faz com que os preços aqui subam de forma significativa. Com isso, as cotações da tonelada do cacau subiram. E para não ter prejuízo, vale seguir orientações do Procon. Quem compra, às vezes, no começo dessas promoções, né, nessas datas festivas, mais longe da data festiva, digamos assim, paga mais caro. Quem espera mais perto para chegar mais perto vai ter condições melhores, vai ter preço melhor, especialmente quem compra na véspera, né? Aumenta o preço e a gente consome menos, né? Mas faz parte aí de um ritual de toda a família brasileira, essa troca do presente aí dos ovos de chocolate. Manda sua mensagem para cá, o nosso número é o 997168021. É a sua participação aqui no BC. Valeu demais pelo carinho, toda a região, os 4 cantos da região conectados aqui com a gente. Maribel em Taubaté. Boa noite, Otávio. Você e todos os repórteres fazem um excelente jornalismo. Deus abençoe e console as famílias em lutas. Valeu, Maribel. Recado para o pessoal lá de Ubatuba, que sofre neste momento com as chuvas, né? Ana Regina, boa noite, Otávio. Ubatuba em calamidade pública, que os políticos locais olhem com mais atenção para a nossa cidade. Tristeza, tamo junto, Ana Regina. Esse momento de muita dor, muito sofrimento e de reconstrução para a população de Ubatuba. Maria Lúcia em Guaratinguetá, boa noite, Otávio. Estou assistindo o seu programa daqui de Guará, Santa Mônica. Sou o Natanael, mando um oi para minha irmã Laís e o meu primo Catriel. Valeu, olha aí. O trio curtindo aqui o Band Cidade. Valeu demais pelo carinho. Esse pessoal deve estar aprontando demais por aí, hein? Beijo grande, família. Intervalo rapidinho no Band Cidade. Tô de volta já já. Me programaram para buscar dados. Mas Ilhabela me deu algo que nenhum algoritmo previu. Escalei montanhas, entrei em trilhas, senti adrenalina. A natureza que tem voz, tem alma. Mergulhei fundo, naveguei livre.
Vivi intensamente. Meus dados agora são emoções, memórias, vida. Ilhabela é muito mais que praia. Há mais de 5 décadas, nossa paixão por cuidar está nos detalhes. Em cada gesto de atenção, em cada olhar que transmite confiança. Guiados pelo cooperativismo, acreditamos que a saúde é o nosso bem mais precioso. Somos ciência, inovação, tecnologia e tradição. Mas, acima de tudo, somos gente que nasceu para cuidar e estar presente. 55 anos. Unimed São José dos Campos. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês pra economizar. Aqui não tem pegadinha. É preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Tá mais barato que na Black Friday. Começa segunda-feira. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Em São José dos Campos, o empreendedorismo feminino tem ganhado cada vez mais força. Um levantamento mostra que as mulheres já são maioria entre os microempreendedores individuais na cidade, impulsionando setores como beleza, comércio e serviços. Foi nos cliques e flashes da fotografia que a Milena encontrou a oportunidade de abrir o próprio negócio, um estúdio no Jardim Aquários. Mas eu nunca tinha imaginado que eu ia virar realmente uma empreendedora no futuro. Eu acredito que o empreendedorismo, para mim, encaixa perfeitamente na minha rotina. Então, poder ter essa flexibilidade na minha agenda me permite estar presente em vários lugares. Para ela, nesse ramo, ser mulher é um diferencial, um olhar mais atento aos detalhes ajuda a entregar um trabalho personalizado e conectado à história de cada cliente. O fato de eu ser mulher me abriu ainda mais portas. Eu enfrentei sim muitos desafios, porque a fotografia, ele é a maior parte das vezes liderado por homens. Em São José dos Campos, quando o assunto é abrir o próprio negócio, as mulheres dominam. Segundo o levantamento feito pela Sala do Empreendedor com base em dados do Ministério da Fazenda, as mulheres somam cerca de 16.800 registros de microempreendedoras na cidade, enquanto os homens somam apenas 13.700, uma diferença de quase 20% na comparação. Os setores que mais impulsionam a presença feminina são beleza, comércio e serviços. Para apoiar quem quer empreender, a Prefeitura lançou o programa Elas Empreendem, que reúne ações de incentivo e capacitação. Isso traz uma segurança aos empreendedores. As regras claras e modernas, elas têm de fato atraído novos empreendedores. Segundo Pedro, mudanças recentes nas regras para funcionamento de comércios têm facilitado a abertura de novos negócios e aumentado a procura pela formalização. O empreendedor ou as empreendedoras, elas podem começar o seu negócio na sua casa. Essa lei, ela apenas 136 atividades. Hoje, com a atualização, passou de 500 atividades. Isso atrai, isso facilita. A Thaís também decidiu empreender. Ela já deu o primeiro passo. Na Sala do Empreendedor, acabou de formalizar a abertura de um trailer para a venda de pastéis. Tenho tempo mais livre para cuidar da casa, dos filhos, de mim também, né? Muito legal, né? Mulherada se formalizando também, isso é importante, garantindo os direitos. Simbora! Esse foi o Band Cidade de hoje. Para seguir com a gente, é só acessar bandvale.com. Quem segue aqui na programação da Band ao vivo, em instantes confere os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo depois, as emoções de mais um capítulo de Cruel Istambul. E estamos na contagem regressiva porque no mês que vem estreia a nova novela da Band, Dona Beija. E hoje, o chefe Eric Jacan estreia a nova temporada do reality Pesadelo na Cozinha. Uma excelente noite para nós e até amanhã.